Sintam-se todos cumprimentados sob a graça do nosso grandioso e maravilhoso Deus. Depois de nós termos falado sobre discernimento, então é a altura de nós entendermos como iremos combater aquilo que discernimos. Então o nosso tema de hoje é arma espiritual, pois nós podemos identificar algum problema que nós temos, como espírito de devassidão, espírito de embriaguez, algum problema relacionado à nossa saúde, podemos identificar enfermidades espirituais, mas não conseguimos combatê-las. Então o nosso tema de hoje irá ajudar-nos a entender qual é a arma espiritual para podermos combater aquilo que nós discernimos. E o nosso tema, ele é armas espirituais. A nossa palavra encontra-se no livro de Mateus capítulo 17, versículos 19 a 21. Nesta passagem nós encontramos um caso em que os discípulos, eles tentaram expulsar um demônio no menino. Não tendo conseguido, eles procuraram Jesus Cristo e disseram: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar o demônio naquele menino? E Jesus Cristo disse: vocês não conseguiram expulsar o demônio neste menino por causa da pequenez da vossa fé. Se tivessem um pouco de fé, vocês moveriam montanhas. Mas também este tipo, peguem nesta parte, este tipo, ou seja, esta casta, em algumas versões vem esta casta, noutras este tipo, mas Jesus Cristo disse: este tipo ou esta casta só sai por meio do jejum e oração. Então isto dá-nos discernimento para entendermos que Jesus Cristo estava a dizer que nem todo problema é resolvido da mesma forma, nem todo espírito resolve-se pela mesma arma, nem toda batalha iremos resolver pela oração e jejum, porque muitas vezes nós conseguimos identificar que nós estamos possuídos pelo espírito de devassidão, estamos possuídos pelo espírito da embriaguez, temos alguma enfermidade espiritual, mas não conseguimos arranjar, ou seja, identificar a arma certa para podermos combater o problema. Meus queridos, o discernimento, ele vem pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus está na palavra de Deus. Não existe um servo de Deus que cura as pessoas sem usar a palavra. Mesmo os profetas que receberam o Espírito de Deus em sonhos, em visões, eles receberam uma palavra. Deus falou uma palavra com eles. Então há poder na palavra de Deus e confiem na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela carrega o Espírito de Deus e ela tem um poder de entrar em nós e nos transformar. Mas é importante sabermos como usá-la, para onde usá-la, para que usá-la e quando usá-la. Assim como os discípulos tentaram expulsar um demônio pelo poder de Jesus e caminhavam com Jesus e não conseguiram, é possível que nós possamos também tentar e não conseguirmos. Então, as armas espirituais, elas são várias, não iremos falar sobre tudo, mas a fé é número 1. Não há nada que nós vamos conseguir fazer sem termos a fé. Mas notem que os discípulos, eles tinham fé, mas a fé não foi suficiente para resolver aquele problema. E notem que ainda que eles tivessem fé, Jesus Cristo disse: mas este tipo só sai por meio do jejum e oração. Então, ainda que eles tivessem tamanha fé, se eles não tivessem feito o jejum, ou o menino não tivesse feito o jejum e oração, nada iria sair. Então, meus queridos, as armas espirituais são fé, decisão, conhecimento da palavra, conhecimento da situação, conhecimento da palavra de Deus. Nós ganhamos a sabedoria pelo conhecimento da palavra ou pela revelação do Espírito de Deus. Temos também o sacrifício, ou seja, o jejum ou o sacrifício. E aqui encontramos várias outras áreas nessa parte do sacrifício. Encontramos também uma área muito importante que é a intercessão, onde nós encontramos a imposição de mãos ou oração por via de outras pessoas que têm mais fé. Quando nós estamos fracos e não conseguimos, devemos procurar as pessoas certas. Quando digo pessoas certas, são pessoas consagradas, que carregam o Espírito de Deus com elas e que podem orar por nós. É importante ter muito cuidado com esta área da intercessão, da imposição, porque quando nós procuramos alguém que vai interceder por nós e vai impor as mãos em nós, mas esta pessoa não tem o Espírito de Deus ou não opera através do Espírito de Deus,
aí nós podemos estar a carregar outras coisas ao invés de resolvermos. Pode aparentemente parecer que estamos a resolver, mas depois nós notamos que alguma outra área foi afetada. A intercessão é muito importante, pode ser feita por via do pastor, por via de qualquer servo de Deus consagrado que tenha recebido o Espírito de Deus. E o nosso Espírito irá testificar muitas vezes. Sentimos que esta pessoa tem a unção de Deus, esta pessoa não tem. Podemos analisar também através daquilo que a pessoa vive, mas isso também pode nos enganar. Então, o apóstolo João, ele nos ensina que devemos discernir os espíritos. Nós devemos aprender a discernir espíritos para não sermos enganados. O espírito que se confessa que ele crê em Jesus, esse espírito procede de Deus. Então, meus queridos, as armas espirituais, elas são muitas. Como eu disse, fé, decisão, conhecimento, jejum. Mas se nós não conseguimos identificar qual é a arma espiritual certa, não conseguiremos. É possível que nós estejamos a sofrer financeiramente, mas o que nos está a destruir é a embriaguez, é o espírito de prostituição. Gostar de estar em prostituição, gostar de estar em embriaguez, gostar de fazer coisas que estão além das nossas capacidades financeiras e nós ficamos destruídos. Na família ficamos destruídos financeiramente. Então estamos a tentar discernir. Oramos, jejuamos, sai Satanás, sai Satanás. Satanás não vai sair, porque este espírito, este tipo sai por via da decisão. É preciso entendermos que a decisão tem um papel crucial naquilo que é uma arma espiritual, porque mesmo aqueles que se entregam a Jesus no primeiro dia nas igrejas, muitas vezes tem que ter uma decisão, tem que tomar uma decisão. Eu tomo a decisão de me entregar a Jesus, de me render a Jesus. Eu tomo a decisão de ir ali à frente e renunciar. Eu tomo a decisão de confessar. Mas se eu não tomo essa decisão, nada vai acontecer. Então a decisão é uma arma espiritual muito importante, porque muitos padecem por falta de decisão, mesmo que tenham fé. Mas se tu não tens essa iniciativa de eu vou me entregar, eu vou fazer, eu vou me submeter a um servo de Deus, eu vou me submeter a uma igreja, eu vou me submeter a quem tem esta unção, não vais conseguir combater. Nem sempre conseguimos combater. Até os servos de Deus muitas vezes procuram um intercessor ungido para poder orar por eles, para poder interceder, para poder ajudar, porque a batalha espiritual ela é invisível, mas para os servos de Deus, só de nós nos apresentarmos diante deles, eles conseguem discernir o espírito. Este é aquele espírito, e só com uma palavra aquele espírito pode sair. Mas existem algumas vezes que nós tomamos decisão e vamos nos entregar para o servo de Deus orar por nós. Mas entendam que o servo de Deus pode orar por nós, o Espírito sai naquele momento. Mas se nós não tivermos fé naquilo que foi feito e não tivermos uma decisão firme sobre aquilo que foi retirado, o Espírito ele irá voltar, e iremos passar para uma fase ainda pior. É importante discernirmos a arma espiritual certa. E a palavra de Deus, ela nos ajuda a ter armas espirituais. Existem servos de Deus que têm um dom espiritual de discernir espíritos, porque isto também é um dom e é dado pelo Espírito de Deus. Mas o servo de Deus, que opera através do Espírito de Deus, deve operar através da sua palavra. Como eu disse, muitos receberam a Deus, ou o Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus que está aqui na Bíblia Sagrada é a palavra que esse servo irá usar para nos libertar, para nos curar, para nos restaurar, para nos livrar do mal. Então, desconfiem de alguém que diz que tem unção de Deus para curar e não usa a palavra de Deus. Jesus Cristo curou a todos através da palavra, porque Ele mesmo é a palavra. Então a palavra de Jesus Cristo, ela cura. Jesus Cristo curou as pessoas através de uma simples palavra. Jesus Cristo curou as pessoas que lhe tocaram. Jesus Cristo curou, mas tudo isto foi por causa da palavra que ele espalhou e que tornou-se pública e conhecida, e as pessoas o buscaram. Foi a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus Cristo é a palavra e nós somos curados através da palavra. Mas é importante reconhecermos o problema e identificarmos o problema. É espírito de embriaguez, o que devo fazer? Devo renunciar? Devo tomar decisão
antes de ir ao servo de Deus, depois de tomar a decisão, eu vou e serei purificado pela palavra de Deus, pelo servo de Deus, pela minha fé. Se for para jejuar, iremos jejuar. Se for para fazer oração, iremos fazer. Mas teremos uma indicação através do servo de Deus sobre aquilo que nós devemos fazer para podermos nos livrar. E a palavra de Deus, ela está aqui, mas podemos não conseguir usar porque nós não temos sabedoria, não temos conhecimento ou não temos o dom que é necessário para podermos operar. Por isso é importante nos aproximarmos daqueles que sabem usar essa arma espiritual para poderem nos ajudar. E Deus irá nos capacitar, porque todos nós temos um dom, mas sem a leitura da palavra, este dom não será revelado, porque a revelação vem pela palavra. Meus queridos, iremos continuar no tema a seguir, mas por hoje é tudo. Um dia muito abençoado.